Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, seguir a gente no YouTube e, é claro, nas nossas redes sociais. E nós também já estamos no Spotify. E eu gostaria que você fosse lá agora e curtisse a gente e, é claro, maratonasse nos vídeos que estão incríveis. Beleza? Hoje nós iremos falar com uma pessoa muito incrível. E antes eu vou fazer uma rápida apresentação dela aqui e com certeza vocês vão ficar assim apaixonados com esse vídeo. Ela é graduada em Educação Física, bacharel pela Estácio de Sá de BH, mestre em Ciência do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente ela é fisiologista do América Futebol Clube. Então você que é amante da educação física, é um fisiologista, curte aí futebol e essa área da performance que ela vai poder falar muita coisa bacana para nós, eu gostaria de apresentar a vocês Michele Rafaela. Seja muito bem-vinda ao podcast. Estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer poder participar desse projeto com você, Tecnologia em Curso. Espero que a gente possa desenvolver aqui bastante a nossa conversa e seja bem produtivo. Que legal, que legal. E o nosso tema é falar sobre a fisiologia no futebol orquestrado por uma mulher. Mas antes de entrarmos nesse tema, na sua área, né, na sua profissão, Michele, eu gostaria de entender quem que é a Michele antes de iniciar na fisiologia. Eu quero saber quem que é a Michele. Conta pra gente quem que é a Michele. Bom, eu sou filha de Deus, tenho minha mãe também, sou filha que tem uma mãe, irmão gêmeo, tenho um irmão gêmeo que Olha, é uma que legal. História interessante, né, pra gente poder contar. Quero saber sobre isso. Tenho 31 anos, né, e antes de começar na fisiologia, lá atrás, a gente contar uma história pra gente entender algumas coisas, até o porquê dessa inserção agora, né? Eu comecei a estudar na graduação, até depois que eu formei no ensino médio, eu procurei conhecer um pouco mais sobre a educação com o meu condicionamento físico, né? Então, a educação física era uma das áreas que me chamaram a atenção. Então, eu tinha interesse em fazer veterinária, que era porque eu tinha uma paixão com animais. Mas o que realmente me chamou a atenção, me fez seguir em busca do estudo, foi a educação física, onde eu comecei a procurar onde eu iria estudar, né? Onde que eu poderia ter uma boa carreira ao longo da faculdade, para que eu pudesse também me desenvolver, né? Fiz uma busca por alguns anos, né? Eu não fui de imediato na primeira faculdade, eu ainda fiquei pesquisando algumas áreas de interesse, porque, assim, depende da grade. Cada faculdade, às vezes, ela tem uns ajustes que a gente pode fazer e que contribui para o nosso trabalho, porque eu também já trabalhava como estagiária. Legal. Eu tinha que conciliar, né, tudo isso. Então, eu procurei conciliar dessa forma e, graças a Deus, deu certo. Que bacana, bacana. Como que a fisiologia chegou na sua vida? Você mencionou aí a parte de estágio, você mencionou que procurou ali alguns cursos e que, inclusive, a grade faz muito sentido, né, para o que você exerce hoje. Então, conta um pouquinho sobre isso. Poxa, que curso que você fez antes? Se namorou outros cursos? Como que foi isso antes da fisiologia? Antes de fazer educação física, né? Para chegar na fisiologia. Certo. Então, antes de começar até a própria graduação, como eu ainda estava pesquisando a faculdade que eu iria fazer de acordo com as disciplinas e a sua grade, eu até fiz um curso que, assim, de maneira mais curiosa, seria voltado para estética, né? Que envolve o curso de cabelos, né? Então, não tinha nada a ver com a educação física, mas está relacionado a um cuidado pessoal que eu acho interessante, nada voltado a trabalhar, né? Como objetivo de trabalhar como esse cuidado com os cabelos, por exemplo, mas é uma estética, que é um cuidado nosso que eu acho que é interessante. Eu fiz esse curso, que era de interesse também. Mas aí depois, logo em seguida, eu já consegui me decidir por qual faculdade que eu ia iniciar os estudos. Então, eu comecei em 2013, foi quando eu iniciei na Estácio. E aí foram 4 anos e meio, em torno de 4 anos e meio, porque
geralmente a gente tem 4 anos, né, na graduação do bacharelado na educação física. Mas teve uma condição que me fez sustentar por mais um semestre, que era a possibilidade de eu ficar um pouco mais de tempo, de concluir 2 anos de estágio, em um lugar que era muito interessante para mim de aprendizado, que era no Minas Tênis Clube. Legal. Lá era um trabalho de estágio com a sala de treinamento de força, com atletas de modalidades olímpicas. Então, eu iniciei lá num período que, se eu saísse com os 4 anos que eu concluísse a faculdade, eu perderia mais 6 meses, né? Que eu pudesse trabalhar e aprender um pouco mais. Então, isso também contribuiu, além de uma outra questão, que é o trabalho de conclusão do curso da graduação. Porque envolve um projeto de pesquisa que a gente depende de um comitê de ética. E se ele é aprovado ou não, a gente precisa, então, fazer aquela disciplina novamente. E aí, com tudo isso, contribuiu para que eu pudesse fazer num próximo semestre. Eu sustentei por mais 6 meses a graduação, então foram em torno de 4 anos e meio. Mas foram muito produtivos. Que legal, que legal. E entendendo um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? Os caminhos que você trilhou ali, essa parte de estudo ali dentro da faculdade, já estava muito claro para você que você queria ir para o esporte. Claro, eu acho que esse estágio, né? Você mencionou estágio, né? No Minas Tênis Clube. Então, você trabalhar ali com esporte em geral te ajudou muito, né? Mas já tinha esse sentimento, esse desejo de ir, por exemplo, para um clube de futebol? Nós iremos comentar aqui mais para frente. Você já tinha esse desejo no seu coração? Então, é até legal, Fernando, essa pergunta, porque no início não era o objetivo principal. No início, quando eu iniciei a educação física, era um objetivo até para um trabalho com a musculação, porque quando eu comecei a trabalhar como estagiária, antes até mesmo no esporte, né, não era um estágio na própria área, né, era um primeiro emprego. Eu tinha em mente que eu queria fazer a musculação, era um trabalho de fortalecimento que me chamava muita atenção. Então, a busca também veio nesse sentido. Fazer um treinamento físico para que eu pudesse ter um condicionamento físico melhor, para que eu pudesse me sustentar também em algumas áreas nesse sentido. E tive muitos conhecimentos, né, com colegas, professores que trabalhavam ali no dia a dia, né? Então, eu via como era a rotina deles e isso me despertou também alguns interesses que foram onde me buscaram a levar essa busca pela educação física. Legal. Então, além disso, eu tive vários outros contatos, então não era no esporte o que me chamou a atenção inicialmente, mas durante o curso, mais próximo do final, que é onde eu estava fazendo até o meu trabalho de conclusão de curso, paralelo também com esse período que eu trabalhei como estagiária no Minas Tênis Clube, que envolvia o esporte, nós também começamos a fazer um trabalho de conclusão de curso com o esporte, mas voltado agora para o futebol, que é o futebol campo, né? Além das modalidades olímpicas, eu tive, então, essa experiência com futebol na pesquisa, para que eu pudesse concluir o curso da educação física, e foi com os dados de atletas profissionais de futebol. Que legal. Me chamou mais atenção ainda para o esporte. Eu pude ver, inclusive, a própria fisiologia, que era o tema, o assunto que a gente estava trabalhando nessa pesquisa, era o que a gente ia se desenvolver, era sobre a fisiologia, e eu recebi colegas que trabalham com a fisiologia em diversos clubes, né? E puderam apresentar os seus trabalhos, como que funciona, como que é o dia a dia, e isso que despertou um olhar, assim, para mim, diferente na área, dentro da educação física, aquela amplitude, né, de atuação. Então, eu pude começar a buscar um pouco mais sobre a fisiologia, entender como seria a atuação, como eu poderia iniciar esse trabalho, a partir do momento que eu finalizei o curso de Educação Física, com o trabalho também que eu iniciei esse conhecimento. Então, que é importante, né, a base da fisiologia, a gente tem isso dentro da grade da Educação Física, a fisiologia humana, a fisiologia do exercício, mas é muito básico. E aí eu falei, pronto, eu preciso agora caminhar para uma coisa mais avançada, específica dentro da fisiologia. Então, eu busquei pós-graduação, né, um programa de mestrado, e aí a gente tem várias coisas para poder falar, Legal. né? Uma coisa que me chama a atenção de toda essa sua trajetória, queria saber os desafios. Por que os desafios? É uma área que ainda, infelizmente, ela é predominantemente ainda
a gente vê muitos homens, né, e poucas mulheres. Então, parabéns, tá, pelo papel que você vem desempenhando na sua área. Você teve, assim, alguma dificuldade, algum desafio, assim, por ser mulher nessa área? Ou foi tranquilo para você? Você soube lidar com tranquilidade? Como que foi isso? Algum desafio, assim? É bom também a gente pensar em desafios, porque inclusive eu gosto de desafios, né? E você falando isso, eu vou lembrar aqui até o início, como eu até comentei, como eu poderia começar na fisiologia. A fisiologia, ela também está muito ligada à preparação física. Então, se tivesse uma porta que fosse para preparação física, poderia ser também um caminho que me levasse para fisiologia. Então, eu busquei das duas formas, até um estágio na época, para que eu pudesse atuar e começar a desenvolver a pesquisa em cima disso. E realmente pode ser que o fato de, inclusive, ser alguns anos atrás, ter essa dificuldade ainda maior, né? Então, pode ser pelo fato de ser mulher, alguma outra visão que as pessoas ainda não tinham naquela época, e que hoje em dia a gente vê isso melhorando, graças a Deus por isso. Isso é ótimo. Então, pode ter acontecido sim, mas eu não ouvi falar dessa forma. Também acho que não foi assim: olha, eu não tenho essa oportunidade para você agora porque você é uma mulher. Então, isso eu não ouvi. A Michelle foi bem aceita, então, nesse mercado? Eu acredito que sim, né? E se tiveram esse pensamento, puderam passar com muita sabedoria para que eu também absorvesse e não desistisse, porque, como eu falei, eu também gosto de desafio. Então, eu continuei no desafio até hoje, continuo, né? Legal, legal. E assim, falando dessa parte de desafio, todo esse processo seu de formação, essa sua trajetória, os cursos, né? Você mencionou aí de um mestrado focado no futebol, é isso? Isso. Tá, então como foi essa virada? Como que a Michelle já chegou no futebol? A Michelle já teve aí o processo de formação, os estágios, as pesquisas. A Michelle chegou no futebol. E aí? Como que foi isso? A Michelle chegou no futebol. Sim. Então, quando eu iniciei no futebol, foi exatamente nessa transição da faculdade. Então foi um processo rápido, né? No início pareceu não ser tão rápido, porque a ansiedade acaba falando alto, né? Mas em torno, assim, de talvez uns 2, 3 meses que eu tivesse concluído, eu comecei já a ter essas oportunidades em buscar. Então, claro, os processos são um pouco mais demorados, mas eu vi que já tinha uma perspectiva mais possível de acontecer. Então, eu fiquei aguardando essas chances, ficava sempre em contatos, né? É importante a gente ter esse contato, principalmente com a faculdade, que é onde viabiliza a pesquisa. Então, nós temos contato direto com clubes de futebol. A pesquisa, ela sempre vai trazer para agregar o conhecimento para os profissionais que também trabalham lá na parte prática e que vão precisar da parte teórica. Então, isso também contribuiu bastante à minha busca por continuar estudando a pesquisa em si e a prática que eu busquei conciliar. Então, trazer isso de forma teórica e prática é uma coisa que contribui bastante, né, para que um profissional possa ser diferenciado. Ele não fica somente com um conhecimento prático, ele não tem só um conhecimento teórico, ele precisa aplicar. Então, ele precisa conciliar as duas coisas, né? E aí envolve a sabedoria de conciliar tudo isso. Legal. Então, foi diferente, né, nesse sentido. Isso favoreceu, eu acredito muito nisso. E é uma das coisas que eu também penso em continuar, porque a gente sabe que, por ser o futebol um esporte que vem se desenvolvendo cada vez mais, envolve uma área também da saúde, que não é só performance, também tem um aspecto da saúde, a gente não para. Sempre tem conhecimento para ser agregado. Então, a pesquisa, ela vai fazer parte por diversos anos. Legal. Você mencionou várias vezes a parte de pesquisa. Você quer contar um pouquinho como que foi esse projeto seu de pesquisa, focado no futebol? Quer comentar um pouquinho? Podemos comentar, né? Porque quem gosta de pesquisa vai poder falar com mais tranquilidade, né? E com muito prazer. Porque quando eu não tinha essa ideia da pesquisa, muitas das vezes eu escutava assim, um mestrado é para quem gostaria de dar uma aula na faculdade. E isso eu falava, olha, eu não tô interessada, assim, não era o que me chamava a atenção, né? Mas depois eu fui descobrindo, até com o próprio colega de trabalho, que era professor da faculdade, e inclusive foi meu orientador
do mestrado, ele foi um espelho para mim na forma com que ele trabalhava, tanto a forma com que ele gerenciava o seu trabalho na faculdade como professor e até como fisiologista do clube. Então, ele me auxiliou bastante, né, como colega também, como orientador, e a gente conseguiu desenvolver muita coisa, inclusive, né, no projeto do mestrado, em que depois ele saiu, foi para a Austrália, eu tive a orientação à distância. E mesmo assim, foi muito bom, porque envolve uma maturidade nossa também, né? De buscar se desenvolver. A gente passa por desafios, dificuldades, e a distância um pouco mais ainda, né? Porque acaba tendo algumas barreiras que a gente também tinha que conciliar horários. Então, isso não impediu que eu buscasse ter o conhecimento, de poder contribuir com o futebol, porque isso realmente vem trazendo. Na época que eu comecei esse trabalho, era muito também voltado a auxiliar equipes de base. Nós sabemos que as equipes de base precisam de um pouco mais dessa mão para que elas também possam ter uma performance mais desenvolvida, um suporte melhor. Isso tudo vem melhorando com o passar dos anos. Então, a minha pesquisa foi com as categorias de base, mas assim, também colocamos a categoria adulta, profissional, como uma projeção dos dados, né? Então, a análise foi feita com a categoria de base sub-17, sub-20 e a equipe principal, adulta. E a gente pôde analisar as corridas de alta intensidade. Nós vemos que o futebol é muito dinâmico. E a intensidade do jogo é o que chama atenção. E quando isso chama atenção, é uma das coisas que a gente vai buscar colocar num jogo, né? Nós precisamos ter um jogo que chame atenção. E se isso chama atenção, é interessante que a gente possa trabalhar isso com os nossos atletas. Que legal. Então, a gente estudar isso contribui com a comissão na elaboração de conteúdos, até mesmo no controle dos dados, em que a gente sabendo que a corrida em alta intensidade também gera alguns danos musculares que precisamos favorecer a recuperação desses atletas, isso tudo é pesquisado, analisado bem minuciosamente. Legal, você já inclusive começou a entrar num ponto muito bacana, que inclusive é uma curiosidade minha e eu creio que os nossos ouvintes, né, o pessoal que está escutando a gente agora, quer conhecer um pouquinho também sobre isso. A Michele falou quem que é a Michele, sobre a formação, de tudo isso bonitinho. Agora, eu queria ouvir de você, Michele, o papel do fisiologista. O que o fisiologista faz dentro de um clube de futebol? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Ou até mesmo o papel da Michele, né? Sim. É o papel da Michele. É o papel da Michele. Então, para a gente poder começar, até partir de um raciocínio mais básico para a gente poder aprofundar, porque a fisiologia ela acaba sendo bastante complexa. Temos diversos sistemas fisiológicos que estão dentro do nosso organismo e a gente precisa saber trabalhar com a resposta deles. Então, seja no aspecto do esporte, como também na saúde em geral. Mas quando a gente fala do esporte, envolve uma demanda ainda maior, porque nós temos um estresse físico que é muito maior do que o estresse físico de uma pessoa que não trabalha com um treinamento físico estressante, né? Porque o treinamento físico acaba sendo um estresse para o organismo. Ele sai daquela, da homeostase, que é a zona de conforto, onde tem um equilíbrio de todo o trabalho de organização dos nossos sistemas fisiológicos. Então, partindo dessa ideia, quando a gente dá esse estímulo do treinamento físico, nós precisamos acompanhar as respostas. Então, quais são essas respostas? O que acontece? Então, a gente precisa entender o que eu preciso saber. Então, eu vou buscar na literatura o que a pesquisa já foi feita, o que a gente pode fazer, o que ainda não foi descoberto, que a gente possa propor também, que é interessante. A gente sente falta dessa informação no dia a dia. E isso a gente pode citar, por exemplo, o que a gente já tem, né? Por exemplo, escalas que fornecem informações da condição que o atleta se encontra. Então, a gente chama isso de um controle subjetivo, porque envolve a percepção do atleta, em que ele vai relatar a condição física, seja a condição relacionada ao seu estado de cansaço, que seja relacionada à qualidade do seu sono, que seja em relação à sua dor. Se tem algum local dolorido, ele também vai pontuar o local. Isso tudo envolve escalas subjetivas. Então, a gente aponta para um aspecto que envolve a fisiologia, mas num aspecto também psicofisiológico. Que legal isso. Então, ele não é só uma fisiologia, ele já começa a trazer um lado psico também para dentro dessa ciência.
E aí é até importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia nós trabalhamos com a fisiologia, mas não só ela. E hoje o termo que provavelmente a gente vai escutar mais vezes é o cientista do esporte. Ah, é? Porque ele começa a trabalhar com essas ciências que estão envolvidas dentro do esporte. Ele não trabalha apenas com a fisiologia. Então, esse aspecto da psicofisiologia, ele vai trazer um aspecto de como que o atleta interpreta aquela informação que ele tem, seja de dor, de estado físico. E isso, então, envolve essa parte psicológica. Desculpa. E quando ele traz isso, a gente está trazendo a fisiologia, a psicologia. A gente parte, por exemplo, para o aspecto até mesmo de... O cansaço pode envolver o aspecto nutricional. Então, se ele também tem uma boa reserva energética para que ele possa executar o treinamento, senão ele pode ter um déficit e isso também favorecer o cansaço, porque o esgotamento também energético pode acontecer. Então, muitos fatores estão envolvidos. Nós temos diversas ciências. E aí a gente pode trazer outras ciências também, até dentro do próprio treinamento físico, né? A gente tem a biomecânica, que é uma outra área da ciência, que envolve o movimento, a cinesiologia, que também é uma outra ciência. Então, tem inúmeras ciências trabalhando dentro aqui das ciências do esporte. A gente pode trazer esse termo hoje em dia com mais tranquilidade, porque é bem conhecido dentre os colegas. Michele, legal. Hoje no América, você trabalhou no América em várias categorias, né? E hoje você está atuando no futebol feminino, verdade? Sim. Conta para nós um pouquinho desse projeto, né? Você hoje lá no feminino, como que está sendo essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Certo. Então, nesse período eu trabalhei com as categorias de base, a gente agora inicia um projeto com o futebol feminino e é um momento bem interessante de trabalho, até de construção com investimento em estrutura, em toda a performance também, que acaba trabalhando em conjunto. Quando a gente tem investimento nessas estruturas, também favorece o desenvolvimento da performance, porque a gente consegue trabalhar um suporte melhor. E quando a gente fala de suporte melhor, eu também vou falar um pouco das ferramentas tecnológicas, que está muito ligada ao que eu venho trabalhando. Então, nós trabalhamos com dados, como eu falei, tem diversas avaliações em diversas áreas das ciências em que a gente faz muito registro. Então, não só o registro como a própria análise, nós temos esse controle, onde é criado um banco de dados. Então, a gente começa a identificar o perfil da atleta, nós temos avaliação de composição corporal, nós sabemos que o perfil da mulher é diferente do homem, então isso começa a trazer um olhar diferenciado para que a gente possa entender a resposta que ela tem do treinamento, do próprio jogo, a intensidade que foi aplicada, qual é a resposta que ela vai ter, diversos fatores que a mulher tem, que é diferente do homem. E isso faz com que a gente comece também a registrar e acompanhar de forma diferente. Então, eu vou precisar, por exemplo, observar o período do ciclo menstrual. Ele tem uma diferença. É bem interessante, porque tem mulheres que vão responder bem, de acordo com algum dos períodos. Tem mulher que não vai responder muito bem, né? Podemos ver até fora do futebol, mulheres que conseguem ter uma vida até no próprio dia com maior dor, conseguir trabalhar, porque assim, por mais que ela tenha uma dor que não é normal para ela, ela ainda consegue executar alguma atividade. Mas tem mulher que realmente não vai conseguir. A intensidade para ela, a gente pode até pensar que o limiar de dor dela é um pouco inferior. Qualquer nível de dor pode ser um pouco mais alto para ela. Então, entender isso, que é uma particularidade individual, a gente precisa entender para que a gente também respeite as condições que a pessoa se encontra, né? E aí, trazendo para o caso da atleta, a gente precisa entender. Envolve aspectos emocionais, envolve esses aspectos também de própria tolerância ao esforço. Então, estamos caminhando junto com a psicologia nesse sentido. Vamos buscar alguma outra informação relacionada a algum tipo de compulsão alimentar? Podemos pensar também se isso acontece. Nós temos alguns casos que a comida traz um prazer também. Ele tem um aspecto de satisfação, ligar uma chavinha lá no nosso cérebro do estado de recompensa, quando a gente precisa fazer algo, ou então por algum dia muito difícil que aconteceu, a gente busca um prazer num alimento específico. Então, tem vários fatores que, no fato da mulher,
a gente precisa levar em consideração que é diferente do homem. Então, tem muitas informações a serem pesquisadas, analisadas, em conjunto com todos os profissionais que trabalham com a gente, né? Legal isso, legal. Passando aqui já para a nossa próxima pergunta, todo esse período, né, no clube, né, trabalhando com futebol e agora nesse projeto incrível que você está desenvolvendo com o feminino, parabéns, tá? E também quero saber sobre as suas atuações na seleção brasileira feminina, né? Eu vi que você recebeu alguns convites. Conta um pouquinho sobre isso, dos projetos que você desenvolveu fora do América, né, pela seleção brasileira feminina. Conta um pouquinho sobre isso. Legal. Qual categoria também? Fala um pouquinho. Eu sei que foram vários convites, né? Legal, eu acompanho suas redes sociais. Legal. Então, eu queria saber um pouquinho dessa sua atuação aí com a seleção brasileira. Legal. Foram algumas oportunidades, sim, realmente. Ano passado, nós tivemos alguns trabalhos já também um pouco mais de suporte para a nossa equipe feminina. Isso também me trouxe um pouco mais de atuação com o futebol feminino. Nós sempre temos essa busca em estar aprimorando o trabalho que é feito, né? A gente busca sempre trazer algo a mais. E nisso nós também recebemos oportunidades de fazer com que isso possa ser compartilhado, né? Então, quando a gente tem essa visão de como pode ser melhorado algumas estruturas, algumas perspectivas, a gente começa a observar, a estudar um pouco mais. E dentro desse processo, eu vi que abriu uma porta onde eu recebi o primeiro convite para trabalhar com a seleção feminina sub-17, e que foi uma oportunidade muito interessante em que, às vezes, a gente não está esperando, né? Mas é um sonho. E a gente acaba realizando esse sonho. Quando a gente realiza, nós ficamos muito felizes, né? Claro. Mas custou até mesmo cair, né, em si, naquele momento em que a gente está fazendo parte de uma seleção brasileira, representando essa equipe, e que a gente pode fazer algo por aquela equipe, né? E fazer com que a gente possa melhorar a performance, que é o que a gente também gosta muito de fazer, que é o próprio trabalho nosso, ainda poder fazer isso com a seleção. Então, é uma satisfação enorme, né? Legal. Isso foi muito bom, porque realmente foram alguns convites que cada vez mais pôde trazer conhecimento, né? Compartilhar conhecimento. Isso também a gente vem tanto da minha parte quanto da parte dos colegas. Então, isso foi muito bom, foi bem interessante mesmo. Legal. E o que eu acho bacana nesse processo, você troca ali uma experiência, troca informação e traz para dentro de casa o que você vivenciou ali, os pontos positivos, o que fazer e inclusive o que não fazer. Mas que legal, tá? Parabéns por esse projeto, tá? Eu acho muito bacana. Eu tenho a oportunidade, tenho o privilégio de trabalhar com você. Nós trabalhamos no mesmo clube, tá? Então, é uma honra ter você aqui. Então, eu queria deixar isso registrado, tá? Muito bom poder trabalhar com você. Claro, eu trabalho na parte de tecnologia e você na fisiologia, né? Eu entrego um pouquinho de ferramenta para você dar sequência ali no seu trabalho. Eu fico feliz por isso, tá, Michele? Muito feliz. Michele, passando para o próximo ponto aqui, eu quero falar um pouquinho de mercado. Aquela pessoa que está hoje estudando, está fazendo ali educação física e tem um desejo de trabalhar num clube de futebol ou até mesmo trabalhar com esporte em geral. Dica para quem está querendo entrar nesse mercado que hoje eu vou dizer que é a paixão do brasileiro, que é o futebol. Alguma dica, Michele? Tenho dicas, sim. Tenho muitas dicas, inclusive, porque eu gosto de fazer muitas coisas e tentar desafios também, né? Como eu falei que eu gosto de desafio, eu gosto até de propor desafios, que é sempre a gente buscar estudar primeiro. Como eu falei, a universidade é um caminho, que são portas que podem se abrir, porque a faculdade vai buscar atender os profissionais que estão na prática. Então, tentar aliar o conhecimento prático e teórico é importante. Então, eu sugiro
que as pessoas que têm esse interesse, que elas possam buscar estudar, principalmente, que possam trabalhar no laboratório, por exemplo, vendo como é o dia a dia, até mesmo das coletas de dados. Ela vai estar um pouco mais próxima da prática, porque ela pode estar acompanhando algum tipo de coleta feita em algum clube de futebol. Ela pode passar pela experiência de ter alguma discussão relacionada ao tema que ela tem interesse. Ela pode descobrir um tema que ela, às vezes, se interessa, ou até mesmo um tema parecido. Então, ela abre um leque de possibilidades quando ela está estudando, porque a faculdade ela sempre vai nos provocar a refletir várias limitações que encontramos na prática, né? Ela vem para isso, para que a gente possa trazer soluções na prática. Então, se a gente tem mais pessoas fazendo isso, nós não vamos só favorecer os profissionais que trabalham no clube, mas também vamos favorecer, claro, a faculdade com a evolução do conhecimento, mas a pessoa, principalmente, que está com esse projeto na mão, né? E é uma das coisas que eu tenho comigo, até mesmo concluindo o mestrado. Eu sempre sugiro que os colegas, para que eles possam buscar também esse trabalho, como eu falei, não é somente um trabalho de dar aula em uma faculdade, envolve uma pesquisa. E para quem gosta de pesquisa, que gosta de analisar dados, que gosta de investigar informações que a gente não encontra, que tem realmente isso como encargo, ela pode ter certeza que ela vai se encontrar na pesquisa, ela pode ir, sem dúvida, que ela vai ter bastante satisfação em estar pesquisando uma coisa no trabalho que ela gosta, que é o futebol, porque o futebol realmente é um esporte que chama a atenção de muita gente, Dá visibilidade, né? Dá visibilidade. Tem muitas áreas, inclusive, dentro do futebol para ser estudado. A gente não se limita a nenhum tipo de assunto específico, porque ele abre um leque gigantesco, não só dentro da fisiologia. A gente tem na parte técnica e tática, a gente tem na parte da fisioterapia, da nutrição, da análise de desempenho. Então, são muitas possibilidades. Então, legal. Deixa eu ver se eu entendi. Tá, eu quero ser fisiologista, tá? Então eu vou me matricular num curso de educação física. E eu tenho que fazer, na sequência, uma especialização. Seria o caminho mais ou menos esse? Ou, não quero fazer educação física, vou fazer uma outra área da saúde e depois eu faço uma especialização. Seria mais ou menos isso? Como que seria isso? É interessante a sua pergunta, Fernando, porque eu até vou ampliar um pouco mais essas possibilidades, porque a fisiologia ela não necessariamente precisa vir após de um curso de graduação da educação física. Tá. Pode ser feito através de um curso de medicina. Nós temos colegas de trabalho que são médicos, que têm especialização em fisiologia. Porque a fisiologia, ela está dentro dessa grade da medicina, ela está dentro da nutrição, ela está dentro da fisioterapia. Tem algumas áreas das ciências que ela tem ela tem essa disciplina na sua grade. Mas, como eu falei, até mesmo dentro da educação física, ela se torna básica. A partir do momento em que eu preciso me especializar, eu vou buscar, então, essa área de interesse. E aí, sim, pode ser uma pós-graduação. Quando a gente fala de sempre estar evoluindo no conhecimento, eu não vou me satisfazer apenas com a pós-graduação, um curso que tem aproximadamente 1 ano e meio, porque ele traz alguns tipos de conhecimento, mas quando a gente envolve um mestrado, um projeto mais longo, que envolve pesquisa, e não necessariamente só o mestrado envolve a pesquisa, né? Mas eu trazendo o exemplo da pesquisa, porque a gente também tem na pós-graduação, nós temos um contato maior com mais questionamentos, nos eleva a passar por alguns desafios maiores que nos fazem profissionais melhores. Então, acredito que possa vir um médico, possa vir um nutricionista, que ele busque depois se especializar, pode ser nesse projeto, e ele dê continuidade. A gente não tem como cessar, até como eu tinha comentado anteriormente. Os estudos, eles vão sempre estar evoluindo, sempre vem uma dúvida, vem uma pergunta interessante para a gente poder responder. Na prática, a gente tem dados que podem ser alimentados, podem ser associados, podem ser estudados de forma estatística, e aí, assim, a gente chega a alguma conclusão. Legal. Aí eu tenho uma curiosidade, né? Até os nossos ouvintes, tem-se uma impressão que o mercado de futebol, trabalhar dentro do futebol, ele é muito fechado. Na sua área, por exemplo, você vê isso muito fechado ou é tranquilo? A pessoa tem condições, ela
vai ali se candidatar, é muito fácil. Ou é um mercado muito fechado? Porque lá fora o pessoal, poxa, trabalhar num clube de futebol, talvez tenha essa impressão. Na sua área, você vê isso ou é uma superstição isso? É uma outra pergunta legal para a gente poder até esclarecer. Eu vejo isso também de algumas pessoas, escuto até dúvidas realmente, então é bom para que a gente possa falar sobre isso, porque pode trazer um pouco mais de tranquilidade para que elas também não desistam, né? Para aquelas que têm interesse. Hoje em dia, isso está muito mais fácil. Eu posso dizer que antigamente tinha uma dificuldade sim, mas acredito que não só pelo fato de ser essa área da fisiologia, e aí eu falo isso para qualquer área que é nova em qualquer lugar. Então, a gente como ser humano tem essa dificuldade de receber algo que é novo, que a gente tem dúvida de se aquilo vai dar certo. Então, partindo desse raciocínio, nós temos a dificuldade nós tínhamos, né? Que hoje em dia a gente já encontra isso mais facilitado. Então, a dificuldade que era tida anteriormente, por não conhecer como funciona o trabalho, se aquilo dá certo, se é importante, criava uma barreira. Então, era preciso muito esforço, muita insistência de alguma das partes para que elas pudessem realmente acontecer. Legal. Então, hoje em dia isso já acontece com mais tranquilidade. A gente vê muitas das vezes até no próprio rádio é comentado sobre a função do fisiologista. Ele faz algum comentário em que as pessoas começam a ter o conhecimento daquilo e de forma superficial, mas começam a ouvir falar. E o fato de ouvir falar traz uma curiosidade. Ela pode começar a ter um interesse em entender como funciona. Legal, legal. Muito bom. Obrigado por essa explicação, tá? Eu acho que os nossos espectadores, amantes do futebol, que têm interesse de ir para o mercado de futebol e trabalhar com fisiologia, então já tem aí algumas dicas, tá? Bacana aí da Michele. Michele, agora eu quero entender de você perspectiva. A gente já está chegando, tá? Nos finalmente aqui do nosso bate-papo. É muito rápido. Perspectivas, futuro aí, Michele, o que a Michele está programando aí, o que a Michele está planejando aí para o futuro? Bom, planejamentos são coisas que precisam ser feitas, né? E também podem surgir alguns imprevistos em que algumas já aconteceram e hoje em dia eu venho ajustando esse planejamento, inclusive tenho planos já para o próximo ano, continuar nessa linha de estudo da pesquisa, com o projeto de doutorado. Legal. Envolvendo agora também o futebol feminino, onde a gente tem mais dados para que a gente possa discutir com a literatura. Então, mais informações vão ser fornecidas para que a gente também tenha evolução no trabalho. E isso não só aqui, né? A gente vai ter, como envolve uma pesquisa, que ela pode ser propagada aí não só no aspecto aqui estadual, como nacional e até mundial. Isso vai trabalhar de forma com que vai aumentar o conhecimento do futebol feminino. Legal, legal. Então, tenho planos para que isso possa ser feito no próximo ano, porque era um desejo anterior também, mas foi importante esse tempo de transição para que algumas coisas pudessem também acontecer, algumas outras áreas de interesse pudessem ter um pouco mais de tempo para trabalhar e agora retornar com esse projeto abre algumas outras ideias de desenvolvimento da pesquisa. Legal, legal. Agora, Michele, eu tenho uma pergunta que, inclusive, a gente não trabalhou ela na pauta. E eu faço questão de fazer essa pergunta exatamente para pegar ali o convidado. Pode até tomar uma aguinha, respira, tá? E quando eu pedir para você fazer algum agradecimento ali para a câmera, ou xingar alguém, não me xingue, tá? Mas eu faço questão de fazer essa pergunta exatamente para a pessoa responder ali com o coração aberto, tá? Michele, se você pudesse voltar lá no passado, qual conselho você daria para você mesmo? Michele voltou lá no passado. Qual conselho você daria para você? Conselho. Muito bom. Muito boa pergunta. Conselhos. Nós temos... E é um conselho para você. Pensando numa coisa que eu tenho hoje em dia e que eu não tinha, eu vou levar ele como sendo um conselho que se eu tivesse antes, seria muito bom. Então, o fato de escutar um pouco mais, acredito que
traz um aprendizado muito grande, que é o que acontece geralmente comigo hoje. E isso eu escuto também falar sobre as pessoas na necessidade em saber falar. Eu tinha essa dificuldade também. E isso eu venho aprendendo a conseguir colocar a informação que eu quero, né? A comunicação, ela envolve isso, eu conseguir transmitir a informação. Mas escutar também é um aspecto importante, que nos faz, inclusive, desenvolver também, né? Então, trabalhar essa escuta de profissionais, inclusive na área que eu tenho interesse, isso foi fazendo com que eu pudesse evoluir e vem fazendo hoje em dia também. Então, lá atrás, talvez se eu tivesse essa oportunidade, né? De escutar, de poder estar perto, sempre buscando aprender, eu conseguiria ter mais tempo de escuta, mais tempo de aprendizado, mais tempo de reflexão. Eu acredito que ia contribuir bastante, né? Eu vejo essa diferença hoje em dia, por isso que eu falo que é importante essa escuta. Antigamente eu tinha muita oportunidade de falar e às vezes eu não tinha oportunidade de escutar tanto. Legal. E às vezes a gente precisa equilibrar isso, né? A fala com a nossa escuta. Legal, bacana, tá? Eu gosto de fazer essa pergunta exatamente para deixar ali aquele momento de reflexão, a pessoa pensar, ver o que ela poderia fazer ali ter feito no passado e como que ela pode seguir a vida daqui em diante. Legal isso, viu, Michele? Muito obrigado, tá? Mais uma vez. E eu queria deixar agora esse momento aberto para você. Utilize aqui, por favor, essa câmera para agradecer alguém, talvez alguém que te ajudou ali na caminhada, ou falar alguma mensagem, deixar alguma mensagem para as pessoas, né, que hoje é apaixonado por futebol, que gosta ali de educação física, que está pensando em ir para a fisiologia e para a área da saúde dentro do esporte como um todo. Se você quiser deixar uma mensagem, por favor, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. É toda a sua câmera. Bom, eu gostaria de agradecer a todos também que estão com um tempo disponível para poder ouvir a nossa conversa e aprender um pouquinho, assim como eu também venho aprendendo hoje em dia. Eu gosto muito de ouvir podcasts, né? A gente tem essa conversa e eu aprendo muito com as pessoas. Eu gosto muito de escutar o que elas têm a dizer, o que passa na cabeça delas. Então, é importante para a gente poder refletir e para que a gente possa até incentivar outras pessoas no caminho do futebol, que é um desejo. Eu deixo essa mensagem também da insistência e até mesmo a certeza, a convicção daquilo que ela gostaria de fazer. Porque se ela tem essa certeza, ela pode insistir, porque uma hora aquela oportunidade pode aparecer. Então, a gente precisa realmente se decidir por aquilo que nós queremos fazer, a gente conseguir oferecer oportunidades também para aquilo acontecer. Nem que a gente comece, por exemplo, com um trabalho voluntário, porque eu também comecei fazendo alguns trabalhos voluntários. É necessário, né? É necessário. Então, é uma porta que se pode abrir. Então, eu sugiro também que a gente possa até compartilhar essa sugestão, que é muito bem-vinda, né? E é isso. Legal. Michele, obrigado, tá? Ter você aqui no nosso podcast é muito bacana. Falar um pouquinho da sua profissão, um pouquinho da sua carreira, o trabalho que você tem desenvolvido, vem desenvolvendo no América, e as oportunidades que te levaram para a seleção brasileira feminina. Então, isso é muito legal ter você aqui do seu nível, compartilhando o seu conhecimento e, é claro, o seu tempo com a gente. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E para vocês que ainda não curtiu esse vídeo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais e, é claro, no Spotify, e até o próximo vídeo. Valeu! Bye.